Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros. Verso 2: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Verso 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Que Deus nos abençoe. Quero pensar com os irmãos hoje, quando uma igreja fiel se torna apóstata. A proposição do nosso sermão hoje é apresentar uma visão clara da igreja no mundo, dentro das coisas que são. Desde o início do povo de Deus, esse povo tem sido identificado por suas confissões de fé. Falei isso na quinta-feira e hoje pela manhã. E o credo principal da Escritura, lembra? Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na sua versão original isso aqui é um Shema. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É nessa perspectiva que nós temos que olhar para as Escrituras e ver que na vida, nesse mundo, nós temos um único Deus. E Ele próprio nos adverte quando Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, Ele exige exclusividade. E esse credo, ele é citado por Jesus, ele é repetido por Paulo. Isso significa que nós também temos que aprendê-lo e praticar nas nossas vidas. Esse credo deve servir como uma confissão de fé. As confissões de fé, elas servem para nos manter unidos. E essas confissões de fé, elas estão sempre embasadas na sã doutrina, ou na doutrina que cremos. Mas, em determinadas situações, em vez de a doutrina unir, ela separa. E talvez o objetivo principal da doutrina é realmente separar. Jesus diz que se alguém quiser fazer a vontade dele, vai ter que observar a questão doutrinária, se essa doutrina vem de Deus ou se vem do próprio homem, ou se vem dos homens. Então, na maioria das vezes a doutrina vai separar. Ela vai separar o joio do trigo, ela vai separar os fiéis dos infiéis, ela vai separar aqueles que tiveram suas mentes iluminadas daqueles que permanecem na escuridão. O problema maior é quando a igreja se apega muito à sã doutrina e ela se torna uma igreja institucional. E essa institucionalidade acaba levando para apostasia. O que é isso? Como é que uma igreja pode ser fiel à sã doutrina e apóstata ao mesmo tempo? Parece não haver lógica nesse tipo de pensamento, mas a Bíblia diz que é possível. Aqui está a igreja em Éfeso. A igreja, ela precisa entender que ela é o candeeiro de Deus no mundo. Ela não é a luz. A luz é Jesus, mas ela é a portadora da luz. É como se ela fosse. As trevas, elas vão tomar conta, elas vão invadir, elas vão sobrepujar tudo onde não há igreja. Portanto, a igreja tem que se conscientizar que o sal não pode perder o seu sabor, não pode se tornar insípido. A luz, ela não pode perder o seu brilho. Apocalipse também nos mostra que a igreja, ela é una em Cristo Jesus. As 7 estrelas na mão do Senhor provam essa unidade. E uma das fortes lições do Apocalipse é que não cabe aos homens julgarem essa unidade. Jesus aqui vai dizer que, capítulo 1, ele anda no meio dos 7 candeeiros, quer dizer, ele anda no meio das igrejas. As igrejas são unas, elas são unidas nele. As 7 igrejas estão à sua volta. Isso significa que a pior igreja que pode existir no mundo pode ser aquela que Jesus pode se manifestar, trazê-la de volta à sã doutrina, aos caminhos fiéis. Por isso, fica aqui uma advertência: não menospreze a igreja.
não fale mal da igreja, não vire as costas para a igreja, porque Deus vai cobrar essa atitude. E talvez uma das maiores incoerências que nós temos no mundo hoje é ouvir pessoas dizendo que amam ao Senhor, mas não amam a sua igreja. Ora, é impossível não amar o Senhor e amar a igreja, assim como é impossível amar o Senhor e não amar a sua igreja, que é a sua noiva. Então, a carta que nós acabamos de ler, ela tem um endereço, é para a igreja, não é para o mundo. E lá tem alguém que recebe essa carta. Quem recebe a carta é o anjo da igreja. O texto diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Então Jesus envia essa carta para a igreja, mas quem recebe é o seu líder. E a igreja não pode perder de vista que ele é um líder humano. Esse líder, esse anjo que a igreja coloca aqui, ele é um mensageiro, ele é um líder humano, ele é responsável por receber a revelação de Deus e transmitir para o povo. E essa responsabilidade, ela é profunda. Por quê? Porque não cabe a ele colocar suas ideias, não cabe a esse líder interpretar a sua maneira, não cabe a esse líder passar apenas aquilo que lhe é conveniente, mas cabe a esse líder passar a mensagem pura e simples como ele recebeu. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Essa explicação está em Apocalipse 1:20. Agora, quem escreve é o Senhor, e essa perspectiva deve tomar conta da nossa vida. Quem escreve essas palavras é o Senhor. Ele escreve para a sua igreja, ele escreve para o seu povo, ele é a autoridade máxima. E aqui entra de novo a ideia do Shema: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não tem outro. Ouve a sua voz. Lembram quando Jesus é batizado? Esse é meu filho amado em quem me ouçam a ele. Lembra de João Batista? Esqueçam o que eu falei para vocês, o que importa agora é eu diminuir, é eu desaparecer. Ouçam a ele, olhem para ele. Então, Jesus é o Senhor, ele é quem escreve, ele é a autoridade máxima. E ele diz para essas igrejas, isso está revelado no capítulo 1 de Apocalipse: eu sustento vocês na minha mão direita. Fala aquele que anda no meio da igreja, no meio dos 7 candeeiros. E aí Jesus começa a descrever as características dessa igreja. E note que ela é uma igreja fiel. E por que ela é uma igreja fiel? Muito simples. Apocalipse 2, verso 2, ele diz: eu conheço a tua obra, ou seja, eu sei da tua labuta. A palavra aqui é kapos, que significa trabalho cansativo. Eu sei que vocês realizam um trabalho incansável, quer dizer, vocês fazem o meu trabalho, a minha obra até a exaustão. Essa igreja, ela não media esforços para fazer a obra de Deus, não colocava dificuldades. Era do tipo que, se você chamasse para fazer algo, com certeza aqueles irmãos estariam dispostos a fazer, eles iriam fazer. Diferente de hoje, né? A maioria se exclui, a maioria fica de fora. Uma igreja aqui séria, com boas obras, trabalho exemplar, perseverante na fé. E aí Jesus vai colocar uma outra característica deles: eles resistiam aos falsos. Eles conseguiam identificar os falsos, porque eram conhecedores da sã doutrina. Essa igreja é uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento. Tanto é que quando o apóstolo Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, nós já de cara já identificamos Paulo falando de eleição e de predestinação nos versículos 3 e 4, já do primeiro capítulo, falando da soberania de Deus, da revelação de Deus, da eleição em Cristo Jesus, da predestinação, da redenção que foi realizada na cruz do Calvário. Uma igreja madura. Mas essa igreja, com todas essas características, ela tornou-se institucional, se tornou apenas uma instituição rigorosa
e legalista. Uma igreja cai quando ela perde a paixão pelo reino. Guarde isso. Uma igreja cai quando ela perde a paixão pelo reino. Os crentes caem quando eles perdem a paixão pelo reino. Se você quiser medir de forma muito fácil, se você é alguém apaixonado pelo reino, é só medir o quanto você tem de paixão pela igreja. Se a igreja pode ser algo que pode ser deixado de lado, se o culto e a adoração pode ser deixado para depois, se qualquer outra coisa tira de você essa responsabilidade do culto, esse desejo de servir a Deus, de estar na presença de Deus, você está ou já desapaixonado ou perdeu essa paixão faz tempo. E um crente cai quando ele perde a paixão pelo reino de Deus. Depois Jesus diz: eu conheço a tua perseverança, eu sei que tu és perseverante. A palavra perseverança aqui é rupomene, que significa suportar pacientemente, é permanecer firme debaixo das tribulações. Eu sempre lembro quando nós vamos para as pescarias por aí, né? Vocês já ouviram falar numa árvore chamada piranheira? Quem é do interior do estado do Amazonas sabe. E às vezes nós encontramos certas correntezas fortes e aquele tronco de piranheira preso no meio do rio, no meio do igarapé, onde nós estamos, e aquele tronco ele permanece fiel, apesar da força da água, apesar da água empurrando ele para trás. E nesse sentido, a Bíblia coloca a questão da perseverança, refere-se à vontade firme de aceitar as dificuldades, os sofrimentos e os julgamentos na vida cristã, sem reclamar, continuando firme. Jesus diz mais: eu conheço o teu discernimento. Discernimento aqui é uma qualidade espiritual que envolve a habilidade para distinguir o que é certo e o que é errado. Então nós estamos diante de uma igreja madura, experimentada, conhecedora da palavra, uma igreja que é capaz de identificar o que é verdadeiro e o que é falso acerca do ensino, uma igreja que tem a capacidade de colocar à prova aqueles que chegam lá diante dela, e ela sabe quem prega o verdadeiro evangelho e quem não prega o verdadeiro evangelho. Na Bíblia, o discernimento é frequentemente associado à sabedoria e à compreensão espiritual. Então nós temos aqui em Éfeso uma igreja sábia e uma igreja que tinha uma compreensão espiritual profunda. É uma dádiva de Deus quando a igreja atinge esse nível, entender as complexidades da vida, entender a profundidade da teologia. Vocês fielmente se protegeram contra os falsos, é o que Jesus está dizendo. Vocês perseveraram, colocaram à prova, e quando nós colocamos à prova dos falsos, quando nós resistimos ao falso evangelho, nós estamos nos protegendo de heresia. Aquela tentativa de Satanás de dividir o grupo, a tentativa do inimigo de tentar dispersar o grupo. Aí Jesus diz: olha, que eles odiavam o mal, e eles odiavam os falsos profetas tanto quanto Deus odeia. Irmãos, não pensem, pela grande quantidade de falsos profetas que nós temos por aí, de falsos mestres, que Deus não os odeia. Deus os odeia. A carta de Judas vai dizer que vai chegar o momento certo em que Deus vai julgá-los. Jesus vai mais longe e diz para essa igreja: olha, eu sei da tua resistência. No verso 3 ele diz isso. Vocês têm perseverado, vocês suportam perseguições pelo meu nome, vocês não se cansam de sofrer. Os crentes de Éfeso trabalhavam, perseveravam para o bem do evangelho, eles guardaram a pureza da palavra de Deus, eles se guardaram como igreja, e eles se tornaram vigilantes, não se cansaram, nunca tiveram em mente desistir. Mas a apostasia um dia chegou em Éfeso, e aí Jesus olha para eles e diz assim: eu tenho contra você
apesar de tudo isso, que você deixou o seu primeiro amor. Ou seja, apesar dos elogios, havia uma falha fatal em Éfeso. Desde o seu início, a igreja em Éfeso enfrentou inúmeros desafios, perseguições, disputas internas. Tem a sedução do paganismo instalado na cidade de Éfeso, o combate aos falsos apóstolos, aos falsos mestres. A igreja de Éfeso era ativa e comprometida em testemunhar a fé e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Essa igreja foi praticamente doutrinada por Paulo. Eles não mediram esforços para pregar o evangelho, impactando não apenas a cidade de Éfeso, mas toda aquela região ali da Ásia Menor. A igreja permaneceu fiel no meio das dificuldades. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis dos nossos dias. A igreja que enfrenta com fidelidade as dificuldades, as perseguições políticas, as perseguições religiosas e os ataques da cultura. Hoje em dia é comum nós vermos cultos bagunçados, né? Igrejas bagunçadas. Alguém diz, isso faz parte da nossa cultura. Irmãos, a adoração a Deus está acima de qualquer cultura. Precisamos entender isso. Eles rejeitaram os falsos mestres, e ao fazer isso, a igreja preservou a pureza da sã doutrina. E mais, protegeu os irmãos de mais influências, de influências corruptas. A igreja em Éfeso ensina a sermos zelosos pela palavra, examinar as doutrinas à luz da Bíblia, não dar crédito a qualquer um, rejeitar e expor os falsos mestres. Eu não sei de onde foi que tiraram a ideia de que de vez em quando a gente ouve assim: ah, não se deve dar nomes aos falsos. Deve sim, gente. A carta aqui aos Efésios nos ensina isso. Nós devemos identificar e dar nomes aos bois. Fulano é um herege, como Paulo fala, Himeneu, Alexandre e tantos outros. Aí Jesus, fazendo um resumo, então Jesus diz para essa igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu sei da tua perseverança, eu sei que vocês têm repulsa pelos homens maus, eu sei que vocês reprovaram os falsos apóstolos, eu sei que vocês rejeitaram as doutrinas dos nicolaítas. Agora, irmãos, como uma igreja com todas essas virtudes, ela pode ser vista e acusada de apostasia? Em uma breve declaração, Jesus mostra o problema dessa igreja. Jesus diz: vocês abandonaram o primeiro amor. E aí, apesar do zelo, a igreja em Éfeso havia caído em um erro grave: desapaixonar-se, abandonar o primeiro amor. Vocês lembram quando vocês começaram na fé cristã? Lembram? Quando Deus chamou vocês começaram a se envolver, alegria, prazer, fazer, né? E aí com o tempo essas coisas vão desaparecendo, vai diminuindo. Então eles tinham bom culto, mantinham a sã doutrina, mas perderam a essência do evangelho. Lembra que Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Essa é a essência do evangelho. Essa expressão do amor de Deus é tão forte que algumas pessoas acham que Deus não vai condenar ninguém ao inferno, porque Deus é amor. Isso é um erro. Agora, vamos colocar um acabamento aqui. O Senhor, Ele fez 3 advertências a essa igreja e uma ameaça. Ele conclui a carta fazendo 3 advertências e uma ameaça. Primeira advertência: ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Ou seja, reflita sobre o que fez o amor esfriar. O que poderia fazer o amor esfriar na nossa vida? Veja o que distanciou você de Cristo. Veja o que está causando o seu serviço desapaixonado.
Faça uma avaliação. O que fez o amor entre os irmãos esfriar? Como nós no início nos amávamos mais ardentemente, desejávamos estar mais juntos uns dos outros, e isso esfriou. Então ele diz: olha, lembra, faz uma reflexão, volta atrás. Então ele está dizendo que deixar de amar, viver desapaixonadamente é um pecado. E por que é um pecado? Porque logo em seguida vem a segunda advertência. Ele diz: arrepende-te. Se não fosse pecado, não haveria aqui uma recomendação para arrependimento. Faz essa análise, arrepende-te. Irmãos, arrependimento é mais do que remorso. Arrependimento é uma decisão séria, mudança de atitude, é uma mudança que transforma o comportamento de uma vida. Ele diz: a terceira advertência é: volta à prática das primeiras obras, quer dizer, volta à prática do primeiro amor. O arrependimento verdadeiro restaura, traz de volta o desejo de viver, de agir com justiça, com dedicação e com amor. Todas as vezes que eu leio essa carta, eu lembro daquela música do Rebanhão, cantada pelo Carlinhos Félix, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar à prática das primeiras obras. Eu quero voltar ao primeiro amor. Muito forte essa letra. Então Jesus diz: olha, faz uma avaliação, identifica o que aconteceu com você, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, volta a fazer as coisas de novo com paixão, volta a viver com alegria, volta a servir ao Senhor com amor, com prazer, com dedicação. Nós não podemos nos tornar uma instituição. E o que é uma instituição? Simplesmente todo mundo sabe que tem uma igreja. Os domingos as pessoas vêm, entram, saem e voltam para suas casas do mesmo jeito que entraram. Não, tem que ser diferente. E por último, Jesus conclui a carta com uma ameaça: senão moverei do seu lugar o teu candelabro. Não basta preservar a sã doutrina, é preciso praticá-la com amor. A marca do discípulo de Jesus Cristo é o amor. Sem amor, todas as nossas obras e conhecimentos perdem o valor. E ele diz: olha, eu vou mover o candeeiro. Como eu disse para vocês na quinta-feira, lembra? Sabe o que isso significa? Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem a atitude de vocês, eu vou fechar essa igreja. Eu não sei se essa foi a razão, mas essa igreja não existe mais. A igreja de Éfeso desapareceu na história. Talvez essa tenha sido a causa: falta de amor, falta de dedicação, de compromisso, paixão pela obra de Deus. E aí Jesus está dizendo: olha, para mim não significa nada ter apenas uma instituição. Instituição eu posso ter em qualquer lugar do mundo. Eu quero gente comprometida comigo, eu quero gente que se ama, eu quero gente que faz as coisas para mim apaixonadamente, com prazer, com alegria, com satisfação. Eu quero crentes que amem uns aos outros. Eu não quero crentes que repulsem uns aos outros, que se odeiem, que acabem rejeitando uns aos outros. Se vocês continuarem assim, eu vou mover o candeeiro, eu vou fechar essa igreja. Irmãos, que Deus nos abençoe, que essa seja uma lição para nós. Nós ainda vamos olhar as outras igrejas do Apocalipse, mas a primeira lição é: olha, observa de onde tu caíste, faz uma avaliação, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu posso tirar você daqui. Que o Senhor nos faça de novo brotar essa chama, que o vento do Espírito sopre bem forte no nosso interior, no nosso coração, para que ele possa fluir e nos fazer viver uma vida apaixonada para a glória de Deus. Amém?